Eu já há alguns anos, né, muitos anos, eu já escrevi sobre isso na época. Na época muita gente não entendeu o que é que eu queria dizer com aquelas mensagens nos textos que eu escrevia. Mas eu acho, Rafa, que uma lógica se inverteu no Carnaval de Salvador. No início dos anos 80, né, surgiu o que depois veio a se chamar de Axé Music, mas a mola mestra e impulsionadora de tudo foram os blocos. Todos os artistas que surgiram naquele momento, eles vieram financiados por blocos, que em sua origem, quem pagava aquilo era o folião. Quem tinha o dinheiro comprava o abadá, a mortalha. Isso não tem a ver com bloco de elite, né? Eu estou falando blocos, todos eles, sem exceção. Então os artistas surgiram ali. Então era o público é quem escolhia quem saía na rua, né? Se eu cantasse num bloco, por exemplo, eu estreiei no Pinel em 1982. Se eu não tivesse feito um bom carnaval, no carnaval de 83 eu não estaria. Seria outro artista. Seria outro artista, e por aí vai. Então quem escolhia quem tocava no carnaval era o público, era o folião. E quanto mais sucesso o bloco fizesse, mais despertava curiosidade na pipoca, nas pessoas que queriam ver o desfile daquele artista. Sim. Então toda uma geração surgiu graças aos blocos de carnaval. A partir do instante onde... Quais nomes você traz aí dessa época? Todos. Bel. Eu, Bel, Durval, Luiz, Sara, Daniela, Olodum, certo? Como Timbalada, Carlinhos Brown. Todos os artistas que se envolvem no que se chama Axé Music tiveram alguma passagem de bloco, em algum momento, né? O próprio Lazo passou em bloco, Jerônimo, né? Margarete. Então todas essas, a minha geração, ela surgiu ali. E depois disso? Quando você chega no meio de 2000, mais ou menos, houve uma criminalização muito forte das cordas. Essa é uma verdade, né? Porque a corda está ocupando o lugar do povo e os blocos estão ocupando o lugar, como se a invenção da corda tivesse sido daqueles blocos surgidos no início dos anos 80. O que é uma inverdade, porque as cordas já existiam há muito tempo antes disso. Simplesmente, aquelas instituições que surgiram nos anos 80 proporcionaram aos artistas estrutura para que eles se desenvolvessem como carreira. E a gente inverteu a lógica da indústria fonográfica naquela época. Luiz Caldas, quando explodiu, mudou a vida de todo mundo, a minha particularmente, porque eu ia embora daqui, trabalhar com música, tentar no Rio de Janeiro. Quando o Luiz estoura com o Fricote, as gravadoras vieram procurar quem estava fazendo sucesso na Bahia, e eu fui escolhido naquela época e gravei meu primeiro disco. E não precisei mais sair daqui. Como eu, várias pessoas, vários outros artistas. Netinho era um outro artista também, oriundo de bloco, Cheiro de Amor. E aí a gente vai por todos, Márcia Freire, todo mundo. Banda Mel. Cara, quando você tira os blocos, a força dos blocos, você tira quem financiava o Carnaval de Salvador. E você passa a depender 100% do poder público. E aí quando você depende 100% do poder público para botar os trios nas ruas, Lazo falou, tem trios que são uma afronta ao folião, não é nem ao artista, porque o artista já está recebendo dinheiro, mas o dinheiro que o artista está recebendo é do folião, porque o artista está recebendo do poder público. Sim. Então se é dinheiro público, é ele mesmo que está pagando aquele trio horroroso que está ali. Os blocos tinham cuidados para botar trios bons, né? Então assim, essa inversão, eu acho que foi fatal para o Carnaval de Salvador. Quando foi que acabou com esses blocos? Quando você começou a ouvir que as cordas eram as grandes vilãs do Carnaval de Salvador. Então, quando você perdeu isso, qual o interesse que um patrocinador tinha de investir num bloco que era criticado por estar ocupando o lugar da rua? Não vou botar minha marca nisso aí, não. Cara, ele prefere fechar com a prefeitura uma cota para patrocinar o... Ou ir para um camarote. Também. Que aí ele faz, ou os dois, ele vai fazendo outras coisas, mas eu não quero me misturar naquilo não. Mas o camarote também aquilo tem essa sendo de excludente. Mas não ocupa o lugar da rua. Em tese, né? Não, porque normalmente os camarotes, normalmente os camarotes são em áreas privadas, né? O bloco era em área pública. Ok, porém, o que é que o bloco dava em troca à festa? Dava os artistas. E se você não tivesse eu uso sempre essa expressão baiana, uma banda de conto,
Você ia para a rua e você assistia inúmeros artistas passando, e se você quisesse, você ia atrás ou não ia. Isso era pipoca. A partir do instante que você terminou isso, e que somente, eu digo assim, a curadoria da festa do carnaval era feita pelo povo. Sim. Hoje a curadoria é feita por governo e prefeitura. Sim. A partir daí, não necessariamente o povo vai ouvir o que ele quer. Ele vai ouvir o que botarem para ele ouvir. Então isso é uma inversão que afastou um pouco a festa da vontade popular.